E aí, no dia 24 e no dia 25, eu separei para ler este aqui, porque eu sabia que ia ser uma leitura bem light, bem agradável, bem recreativa para a véspera e o dia de Natal. Escola de Sabores, da Erika Bauermeister, ou Bauermeister, não sei, pelo que diz aqui uma escritora americana. E é um livro realmente bem gostoso, bem como eu esperava. Tem momentos em que você sorri, tem momentos em que você dá algumas risadinhas, tem momentos em que você fica comovida, mas de um modo geral é um livro assim bem para cima, né? Bem, como é que eu vou dizer? Bem consolador. Trata-se de uma série de aulas, né, um curso de culinária que vai acontecer, por isso Escola de Sabores. E são 8 personagens que estão inscritos, né, no curso de culinária. E cada parte do livro se debruça sobre um dos alunos, né, um dos participantes do curso. E aí a gente tem um flashback do passado, né, em linhas gerais desse personagem, dos momentos mais importantes, digamos, até o que levou a esse personagem a chegar ali, a participar do curso de culinária, tanto rapazes quanto moças, e até um casal mais velho também. A gente acompanha até a história desse casal, que é bem interessante. E tem um pouco da história, começa com um pouco da história da própria mestre Cuca, que é a que está dando o curso. E é bem gostoso mesmo, é bem gostoso, tem esses momentos assim que você se comove, mas de um modo geral você termina o livro assim com um sorriso no rosto. Eu tenho a impressão que eu vi no Goodreads que tem uma continuação, porque tem alguns personagens aqui que a vida deles, digamos, fica praticamente solucionada ali, mas tem outros que a coisa termina mais em aberto, né? Então, de repente, nos livros seguintes, o autor iria continuar a história deles. A não ser que seja um livro contando outro curso que a personagem está dando, não sei. Mas achei esse bem gostoso, bem agradável de ler realmente nesses dias, na véspera de Natal e no Natal. Dei 4 estrelas para ele no Scoop. Muito gostoso mesmo. No dia 31, então, eu terminei de ler 2. Eu terminei de ler O Vi, do Thomas Pynchon, que era o meu tijolão do mês de dezembro, como eu falei. Tem 559 páginas, numa letra assim, quase miúda, né? E é um livro de técnica, tá? Ele não me irritou, não me deixou assim decepcionada, porque eu não estava esperando, né, do livro, assim como aconteceu com Londres no mês de novembro. Então ele não me irritou, mas foi um livro que me deixou fria, porque ele é realmente um livro de técnica. Quem lê assim Ulisses, o livro da Helena Parente Cunha, que eu comentei no último mês da leitura mágica, né? Então, é um romance de técnica, do uso de técnica, de recursos literários mesmo, criando aquela linguagem toda especial, toda pessoal do autor. Só que eu não achei um Faulkner, em que você tem um alto uso da técnica no Faulkner, ou um Henry James, e ainda assim você percebe um poder emocional ali por trás. Estou falando da minha, tá? Da minha experiência com o autor. Então eu tive que chegar, como eu falei, tem mais de 550 páginas, eu tive que chegar para depois da 450 para começar a dar um voto para o autor e pensar assim, bom, de repente eu não peguei o livro que eu deveria começar, o Pynchon. De repente, né, seria interessante tentar uma outra vez. Eu não terminei o livro, portanto, com raiva do autor, mas eu realmente acompanhei tudo de longe. Você tem uma espécie de colagem aqui, em que você tem 2 personagens mais ou menos os principais, que é o Profane e o Stencil, e aí acompanha um pouco, por exemplo, o Profane numa cena, e aí mostra o Profane conversando com alguém, e o autor então corta no capítulo seguinte, começa a contar a história desse alguém com quem o Profane encontrou naquele momento. E aí você vai, o livro faz assim uma colagem que passa pelo tempo e pelo espaço. Você tem, vai e volta no tempo várias vezes, tá? No passado, no presente, em outras épocas do passado também, não tem só um passado. E passagens no espaço também. Você tem a África dominada pelos alemães, você tem momentos em Florença, no início do século XX. Acho que é Florença. É uma das cidades da Itália. Tenho a impressão que é Florença, não lembro agora. E tem momentos em que o Pynchon é bem naturalista, porque tem certas cenas assim de crueldade, né? Por exemplo, tem uma jovem que sofre umas coisas assim tenebrosas na
na África, né, dominada pelos alemães, que eu tive que ler aquilo assim por alto, porque a técnica do Pynchon nesse tipo de cena foi assim bem naturalista, descreve aquilo assim com detalhes, né? E quem tem o estômago mais sensível como o meu, não desce muito bem não. E como eu falei, eu mesmo assim, apesar de ter esses momentos chocantes, eu fiquei apenas isso, eu fiquei chocada. Acho que é interessante a forma como ele tentou contar a história, né? E fazer esse panorama imenso, fazendo essa colagem, pega um personagem aqui e aí expande para mostrar as ligações desse personagem, né, com outros personagens em outras partes do mundo, né? Que aí você vai para a África, você vai para a Ásia, você volta para os Estados Unidos, então você tem uma passagem pelos continentes, né? Por aqui. E no tempo também, no final do século XIX, no início do século XIX, depois na época da Primeira Guerra, depois na época da Segunda Guerra, depois no pós-guerra, que é quando o livro começa, em 1945. Mas, como eu falei, é frio, é frio. Eu acho que não tem, falta emoção aqui, falta coração, para mim, tá? Mas eu não desisti do Pynchon, não. Só que talvez não fosse o livro para começar o autor. Não terminei ele com raiva, que já foi uma coisa boa em comparação com o mês anterior. E terminei também no mesmo dia 31, no último dia do ano passado, querido Scott, querida Zelda, essa compilação das cartas do Francis Scott e da sua esposa, Zelda Fitzgerald. E, como eu falei, não dava para ler rápido. Eu estava lendo esse livro desde agosto do ano passado e terminei em 31 de dezembro, porque você vai ficando deprimida. Você não tem nenhuma maquiagem aqui, como eu falei em outro vídeo, né? Você tem aquela coisa assim exposta mesmo de tudo que eles estavam passando. Mas não é a compilação completa das cartas, tá? Os organizadores explicitam isso no início, que eles escolheram, selecionaram aqui e ali. Mesmo assim, eu acho que tem um bom material, embora tenha mais cartas da Zelda do que do Scott Fitzgerald. Por quê? Eles explicam como a Zelda mudou muito de sanatório, né? Ela esteve no sanatório, aí ela saía, aí ela surtava de novo, ela tinha que ser internada outra vez. Então ela fez muitas mudanças ao longo da vida dela, né? Então ela foi perdendo muitas das cartas que o marido enviava para ela. A gente tem muito mais as cartas dela porque o Fitzgerald ele guardava, ele se organizava, ele guardava tudo que a Zelda enviava para ele. Então aquilo que ele, né, recebeu, as cartas dela, praticamente tem tudo. Mas as cartas dele, as coisas que ele enviou para ela, a gente quase não tem tanto. E dá pra gente ver, né, muito do que foi, ainda que eu só tenho uma suspeita do que foi que deu errado no início, para acontecer tanta coisa ruim depois, mas dá para perceber muito depois, com todos os problemas que eles tiveram, com todas as crises, como no final eles estavam assim, apesar das dificuldades todas, esperançosos. Só que aí dá mais tristeza, porque você sabe o que vai acontecer depois, né? Em novembro de 1940 eles estavam trocando cartas e aí em dezembro o Scott Fitzgerald falece, né? Um problema de coração, porque ele já tinha se tornado alcoólatra, ele passou muitos anos bebendo muito, tinha épocas em que ele bebia demais, aí aquilo comprometeu a saúde dele, comprometeu os rins, por fim comprometeu o coração dele, e mesmo quando ele parou de beber, acho que já não tinha mais jeito, né? Já tinha comprometido muito a saúde dele por causa das épocas, dos anos que ele passou bebendo. E eu tenho a impressão, como leiga que sou, porque eu não sou uma especialista na vida dos dois, nem na vida do Fitzgerald, nem nesse tipo de assunto, tá? Eu fiquei com a impressão que o grande problema foi que ele no caso, né, e aí a esposa junto com ele, porque era a esposa dele, e ele levava ela para toda parte, o problema foi eles terem tido sucesso cedo demais. Eles tinham 20 e poucos anos, né, quando o primeiro livro dele saiu e foi bem recebido. O segundo livro também foi um sucesso, né, o Belos e Malditos. E eu acho que aquilo não fez bem para a cabeça deles. Eu acho que eles não tinham maturidade para lidar com aquele sucesso estrondoso, né? Aquela fama estrondosa de todo mundo que era alguém, né, em Nova York querendo conhecer os dois, né, os ricos e os outros famosos e todas as pessoas importantes que aí convidavam eles para tudo quanto era lugar. Eu acho que aquilo não fez bem para eles. Mas isso é uma opinião de leiga. Gostei muito também, dei 4 estrelas para ele. E estou lendo esses aqui. Tá?
Estou lendo, que foi o vencedor, como eu falei para vocês, Conde de Monte Cristo. Cheguei na página 587 de 1600 e poucas páginas, 1660 e alguma coisa. Estou na 587 hoje, dia 7. Ou seja, já li mais de um terço do livro. E hoje é só dia 7. Cheguei a um terço desse aqui. Ainda não cheguei a mais de um terço, mas cheguei a um terço do Contos da Cantuária, do Chaucer. E também estou gostando, ele é todo em versos, né? E ele tem uma amostra, assim, realmente interessante da sociedade medieval, né? Porque você tem esses vários contos contados, né? Cada um por um dos personagens que está fazendo parte dessa caravana, né? Que vai para visitar, visitar Becket, né? Visitar o santuário. Eu esqueci agora. Eles estão, de qualquer forma, eles estão indo para lá, né? Eu esqueci os detalhes. Porque tem só a apresentação inicial que diz para onde eles estão vindo e depois você entra logo nos contos, né? Que é tipo uma competição que eles estão fazendo. E aí você tem esse retrato da sociedade, porque cada conto tem um estilo próprio. Porque aí você tem o cavaleiro contando uma história, você tem a freira contando uma história, você tem o magistrado contando uma história, você tem o moleiro contando uma história, você tem o mercador contando uma história, e cada um é representativo na sua linguagem e no assunto e no tratamento que dá, né, para o conto que está narrando para os outros. É bem legal, bem interessante. Tem contos para todos os gostos, embora eu só tenha lido quatro, quatro até agora. Três ou quatro. Porque alguns são longos. O Conto do Cavaleiro, por exemplo, é bem longo. E esse aqui eu tô quase no fim, que eu comecei ano passado. Mas eu não estou com pressa, que é o livro da Virginia Woolf, O Valor do Riso e Outros Ensaios. E este, quando eu terminar, vai ter um vídeo resenha para ele. E é isso.